a explosão criativa na Grécia Antiga. Vamos localizar a Grécia no mapa mundi. Olha só, a gente está aqui no Brasil, América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia, África, Oceania. A gente vai se concentrar nessa região aqui, ó, do Mar Mediterrâneo. A Grécia fica bem aqui no meio, ó. Ela estava numa posição privilegiada nessa época, porque ela estava perto de duas civilizações importantíssimas que vieram antes dela, o Egito e a Mesopotâmia. E ela aproveitou muito dessas duas civilizações para construir a sua cultura. Também aproveitando um pouco de algumas culturas primitivas da Europa, deu nessa misturança que foi a cultura grega, essa maravilhosa cultura grega. Vamos dar uma olhada nas principais cidades da Grécia. Olha só. As principais cidades da Grécia eram Tebas, Corinto, Esparta e a maravilhosa Atenas. Na aula de hoje, a gente também vai ver Olímpia, que é onde aconteciam os Jogos Olímpicos gregos. A gente também vai ver Delfos, que é onde ficava um templo para onde as pessoas e os reis iam para pedir conselhos e previsões aos deuses. Da Grécia também veio Pitágoras, um dos pais da matemática. Veio Heródoto, o pai da história. Veio Hipócrates, o pai da medicina. Veio Sócrates, Platão e Aristóteles, os pais da filosofia. Na Grécia também foi criado o teatro como ele é hoje. Os gregos também foram geniais em quase todas as artes, na guerra, etc, etc, etc. Ufa! Vocês devem estar pensando da onde que esse povo tirou tanta energia e tanta criatividade para desenvolver tanta coisa. Bom, eu arrisco dizer que eles tiraram a inspiração para realizar tanta coisa da sua cultura. Os gregos tinham um mundo imaginário riquíssimo. Esse mundo imaginário foi criado durante séculos antes da cultura grega florescer, dentro desse período que eu falei, de 650 a 350 anos antes de Cristo. E do que era feita essa cultura grega? De histórias que os gregos acreditavam que estavam escritas nas estrelas. Eram histórias de muitos deuses imortais que mandavam e coordenavam as forças da natureza e a vida dos homens, os mortais. Também eram histórias de semideuses, ou seja, pessoas que tinham nascido do casamento de um deus e de uma mortal. É o caso de Hércules, uma figura lendária que disse que foi o homem mais forte que já existiu. Também eram histórias de heróis, como Ulisses, o comandante grego que, com sua inteligência, ajudou os gregos a vencer os troianos na Guerra de Troia. Os gregos acreditavam que existiam vários deuses diferentes, um para cada força da natureza ou para cada emoção do homem. É assim que existia, por exemplo, uma deusa do amor, uma deusa da sabedoria, um deus do mar, um deus do trovão, uma deusa da caça, etc. O lar dos deuses era o Olimpo, um lugar que ficava na montanha mais alta entre nuvens. Todos os deuses obedeciam ao poderoso Zeus. Eles eram deuses, mas eles pensavam e sentiam como humanos. Então eles brigavam entre si, mentiam uns para os outros, mas quem sempre levava a pior eram os mortais. Ai de algum mortal que desagradasse algum deus, ele era esmagado. E muitas vezes, junto com ele, toda a população de uma cidade. Um dia, houve uma disputa entre 3 deusas, para ver qual delas era mais bela. Essas 3 deusas eram Atena, a deusa da sabedoria, Afrodite, a deusa do desejo, e a poderosa Hera, que era a esposa de Zeus. Obviamente, elas não chegaram a um acordo, e elas pediram para Zeus dar o seu voto. Mas Zeus não era bobo nem nada, ele era casado com Hera, e ele já tinha tido um caso com as 2 outras deusas, como aliás tinha tido caso
com quase todas as deusas e muitas mortais. Então ele, ao invés de dar o seu voto, ele escolhe um mortal para dizer qual das três era mais bela. O mortal escolhido era um pastor troiano chamado Paris. Troia, a cidade em que ele vivia, ficava aqui, do outro lado do mar Egeu, muito longe da concentração das cidades gregas. Era uma cidade muito bem cercada por muralhas. Gregos e troianos não se bicavam. Mas voltando a Paris, as três deusas tentaram influenciar o voto de Paris a seu favor com o que elas poderiam dispor. Atena, deusa da sabedoria, ofereceu para Paris a sabedoria da guerra para vencer batalhas. A poderosa Hera ofereceu o poder sobre a Ásia. E Afrodite ofereceu o amor da mulher mais bela que existia. Qual das três você acha que o Paris escolheu? Acertou quem pensou em Afrodite, o amor da mulher mais linda que existia. Bom, o amor muitas vezes traz confusão. Acontece que Helena era a mulher mais linda que existia. E Helena era mulher do rei de Esparta, de uma outra cidade muito importante da Grécia. Mesmo assim, Afrodite ajuda Paris a ir até Esparta e seduzir Helena. Aqui a gente vê ele seduzindo Helena com a ajuda de Afrodite. E ele sequestra Helena e leva ela para Troia. O rei de Esparta era Menelau e ele ficou furioso por ter perdido a esposa. Então ele convoca todos os reis da Grécia para ajudá-lo a recuperar a esposa e a reaver a sua honra. Como Paris e Helena já tinham se instalado dentro das muralhas de Troia e gregos e troianos já não se davam há muito tempo, foi declarada uma guerra. As tropas gregas, vindo de várias cidades da Grécia, cercam as muralhas de Troia. O que se seguiu foram 10 anos de uma guerra muito violenta, com episódios sangrentos e perdas importantíssimas dos dois lados. Até que um dia, um general grego chamado Ulisses teve uma ideia genial. Ele tirou as tropas gregas do campo de batalha como se eles estivessem desistindo da guerra. Mas ele escondeu essas tropas numa planície ali perto de Troia. Antes de sair, ele deixou um presente para os vencedores troianos, um grande cavalo de madeira, o famoso cavalo de Troia. Os troianos acreditaram que os gregos tinham fugido da luta e recolheram esse cavalo para dentro das muralhas e naquela noite foi uma festa com muito vinho, muita dança para comemorar esse período longo de guerra. Bom, à noite, de madrugada, quando os troianos já estavam lá caídos pela tabela, abre-se uma portinhola desse cavalo de madeira e de lá saem soldados gregos, que abrem os portões da cidade para as tropas gregas que a essa hora já estavam posicionadas e os gregos, absolutamente de surpresa, liquidam com Troia. Fora alguns poucos troianos que conseguiram fugir, a cidade foi varrida do mapa e literalmente não sobrou nada para contar a história de Troia. Os historiadores hoje não sabem se Troia realmente existiu, porque não existe vestígio da cidade. Bom, tudo isso é lenda, mas os gregos acreditavam profundamente nisso. E isso teve uma função muito importante para eles. Gerou um sentimento de união entre os povos gregos. E outra coisa, trouxe uma característica fundamental da civilização grega, a vitória da razão sobre a força. Essas histórias inspiraram as artes gregas. E é isso que a gente vai ver agora. As artes na Grécia. Vamos começar falando da arquitetura grega. Os maiores exemplos da arquitetura grega são os templos, e o principal deles é o Pantenon, que ficava bem no meio e fica até hoje da cidade de Atenas. A gente está vendo as ruínas desse complexo de templos. Esses templos eram dedicados à deusa Atena, que era a deusa da sabedoria. A sabedoria os atenienses buscavam através das artes, da filosofia e da ciência. Agora imagine
a técnica desses escultores gregos, porque não é só representar a figura do Deus, mas representar a personalidade desse Deus. E como é que você representa a personalidade de uma pessoa poderosa? Difícil isso, né? Bom, vamos dar uma olhada em algumas estátuas menores que chegaram até nós, felizmente, e ver como os escultores gregos representavam a personalidade desses deuses. Olha só, esse aí é o deus Apolo, é o deus da perfeição, da beleza. Esse aí é o deus Dionísio, o deus da farra. Ele está todo largadão, como era a personalidade desse deus. Também existiam esculturas de personalidades da sociedade grega. É o caso desse aí, o Sófocles, o maior dramaturgo, o maior autor de peças de teatro da sua época. Também existiam estátuas de acontecimentos importantes, significativos. Esse aí é o Discóbolo, o lançador de disco, que era e ainda é o símbolo das Olimpíadas.